Ouviremos agora o nosso homenageado, Dr. Gustavo Racier Isolan. Eu só lembro 3 momentos que talvez tenham uma emoção parecida com esse. O momento quando eu conheci aquela menina e que eu tive certeza que ela tinha que ser minha esposa. Eu fiquei muito incomodado. Como é que eu vou conquistar ela? Eu chamei ela para ir, eu perguntei para ela, eu de Encruzilhada do Sul, ela lá do Paraná. Tu gostas de figos? Tu queres comer um figo? Tinha figo dela. Como é que você me falou isso? Convidei ela para comer figo na minha casa, né? Claro que demorou bastante. Mais importante que isso, e eu vou mostrar aqui brevemente, foi a Paola ter me apresentado para um Deus vivo. Então essa é uma emoção que não é uma emoção transitória, é uma emoção que rege o meu coração e a nossa atitude em cada minuto da nossa vida. Seu Jorge, meu sogro. Outros 2 momentos com uma emoção, secretária, deputado, vereadora, pais, pacientes, Richard, Nedel. Grande emoção foi o nascimento da Valentina, girou uma chave, e uma grande emoção o nascimento do Lucas. Né, Lucão? Eu vou passar aqui brevemente como é que o caminho que Deus escolheu para nos colocar no meio da medicina. Que eu ajudava meu pai a vender roupa. Era um vendedor de roupa, eu carregava a mala com ele. E eu acabei indo para a medicina. Então, secretário, eu vou contar uma pequena história. O amigo pode passar o próximo slide, por favor. Deixa eu só botar aqui no modo apresentação. Nesse mundo de Deus, né, todos nós, em última análise, nós somos irmãos. Nós viemos de uma comunidade única, né, milhares de anos atrás. Mas digamos que as 3 últimas gerações da família de onde eu vim, ela tem sangue do sul da França, de Carcassonne, meu bisavô, sangue do Líbano, da minha bisavó, por parte de mãe, né, Vera? Sangue forte de imigrantes italianos, e tem também, pai, um componente de brasileiro índio, nativo dos índios daqui do Rio Grande do Sul. Hoje eu tenho, então, 3 irmãos que eu amo muito: o Augusto, um grande advogado, o Luciano, que é um psicanalista infantil, de renome aqui em Porto Alegre. E pode passar o próximo, por favor? Eu vou falar uma pequena história que foi meu primeiro contato com a medicina. Vocês vão achar um pouco bizarro isso, mas eu senti, o meu coração falou: Gustavo, você tem que mostrar isso. Em Encruzilhada do Sul tinha uma lenda para assustar as crianças, que era da bruxa babalouca. Lembra, mãe? A Pepeta falava: bruxa babalouca, não faz bagunça, guria, a bruxa babalouca vai te pegar. E pode passar o próximo, por favor? E pode correr o vídeo? Então, pode correr o vídeo? Lá no interior do Rio Grande do Sul, Encruzilhada do Sul, do lado da prefeitura, a casa da minha avó, e as crianças brincavam, caçavam passarinho de bodó, que é uma coisa que eu me arrependo hoje. Eu tinha, na época, 8 anos, Lucas. Você tem 10 hoje, vale, 12. Eu tinha 8 anos, nós brincávamos nesse pátio, e eu tinha a Florícia, ela falava que a bruxa babalouca morava aqui, no sótão da casa. E eu tinha muito medo, eu me comportava muito bem. E daí, há pouco tempo atrás, eu pensei, de onde vem esse nome babalouca? Na época, tinha uma vizinha, pode passar o próximo? Tinha uma vizinha, uma menina que brincava com nós, e ela tinha ataques epiléticos. Certamente, na época, já existiam medicações antiepiléticas, mas ela, hoje, olhando, certamente seria um caso para cirurgia de epilepsia, porque ela tinha uma epilepsia refratária.
E era uma comoção, nós brincando junto, ela começava a ter crise, e eu me lembro da minha avó, a Ziza, falando: ninguém toca, não toca na baba que tu vai te contaminar e tu pode ficar louco e vai ter crise também. E é daí que vem, olha só, que loucura cultural da bruxa baba louca, muito típica de Encruzilhada do Sul. Então, esse foi meu primeiro contato. Passado vários anos, o segundo contato com a medicina, um jovem de 16 anos, ele não sabe o que fazer. E o meu pai, Augusto, sempre falou: para estudo não falta dinheiro. A gente economiza aqui, economiza ali, mas para livro, ele até me falou uma vez: eu não entendo como tu foi mal em física, te comprei calção, tênis e tu vai mal em física, mas não era educação física, né? E na época, com 16 anos, pai, eu não sei o que eu vou fazer da vida, então, mas faz qualquer coisa, faz aqueles testes vocacionais. Daí me indicaram um mapa astral. Daí eu fui fazer a secretariato, um mapa astral. E no mapa astral, Nedel, o sujeito ficou 2 horas comigo, eu me lembro que foi caro, e ele falava assim: olha, a tua cor é branca. Só que eu sentia, na época não existia essa palavra, mas eu sentia que tinha um pouco de bullying. Ele ria de vez em quando, ele: olha, a tua roupa é branca. Deu médico, talvez, pode passar o próximo, por favor, mas talvez um vendedor de pastel, um babalorixá. Então, esse foi o segundo contato. Passado o tempo, por influência, pode passar o próximo, do Tomás Isolan, da Tânia Isolan e da Yolanda Isolan, eu tive a oportunidade de fazer o curso de medicina numa grande universidade. Pode passar o próximo, por favor. E lá eu conheci grandes mestres. Eu entrei para a faculdade, senhora Adalberto, pastora Adalberto. Eu entrei para a universidade querendo alguma coisa das ciências da mente. E eu comecei a estudar muito neuroanatomia. Eu acompanhei o professor Pinho por 3 anos, auxiliando ele nas aulas. E comecei a entender um pouco o cérebro. E vi que, como conhecimento da anatomia do cérebro, você consegue fazer diagnósticos sem exames. Então, é clássico em neuro: exame para isso, exame para aquilo. Muitas vezes, uma boa conversa com o paciente, um bom exame físico, você não precisa de exames. Isso chegou no ponto mais alto, pode passar o próximo, que eu conheci esse grande exemplo, um brigador, mas esse grande exemplo que me influenciou muito na neurocirurgia, que foi o professor Fernando Costa, da Universidade Católica de Pelotas. Na época, nós estávamos na Católica de Pelotas, existiam pouquíssimas vagas para a neurocirurgia, para residência, a maioria para o pessoal de Porto Alegre. Eu lá em Pelotas, mas, Margarete, eu sempre tive muito medo. Quando eu entrei na medicina, por que eu fui entrar nisso? Eu tinha um medo de ferir um paciente, de ferir uma pessoa. Eu tinha muito medo. Então, eu falei: eu estudava muito, porque era esse medo. Eu não estudava por inteligência, eu não estudava por gostar, eu estudava por... Eu tenho a necessidade de não matar um paciente, João. Eu tenho necessidade de operar algo complexo, de operar não. Na época eu não tinha optado ainda. E daí eu fiz as provas e, por sorte, com muito estudo, pode passar o próximo, eu passei. Então eu tive ainda o privilégio de poder escolher entre uma residência e outra, entre o Clínicas de Porto Alegre e a Faculdade Evangélica de Curitiba. Eu me criei na frente do Clínicas de Porto Alegre. Estava tudo pronto, mas uma voz me falou: vai para Curitiba, vai para Curitiba. Eu não sei até hoje explicar, mas eu sei o motivo. Pode passar o próximo. Foi onde eu conheci, no hospital, uma pessoa, eu passando visita 4 horas da manhã nos pacientes, e uma médica, que eu sabia que era residente da oncologia, ajoelhada, 4 da manhã, no leito de um paciente com câncer, orando com o paciente. E aquilo me chamou a atenção, sabe? Opa, essa menina é diferente, né? E aí esse foi o motivo de Curitiba. Foi motivo para conhecer a Paola. Pode passar o próximo, por favor. Conhecer um Deus vivo. Conhecer um Deus vivo, Deus do Velho Testamento, seu Filho Jesus Cristo, o Novo Testamento, um Deus vivo que está aqui com cada um de nós, que conhece o coração de cada um de nós, e que me deu esses 2 filhos maravilhosos, que é a Valentina e o Lucas.
Amo muito vocês. Em Curitiba, eu tive uma oportunidade única de conhecer o professor Jurandir Marcondes Ribas Filho, que hoje é vice-presidente da Associação Médica Brasileira, o professor Oswaldo Malafaia, um dos criadores da pós-graduação no Brasil. E eu tive um caso na residência que me chocou muito, um paciente que os meus chefes não conseguiram ajudar. Era um tumor cerebral, um câncer, um paciente jovem. Eles fizeram cirurgia e eu vi que a cirurgia não teve influência nenhuma sobre esse câncer. E eu comecei a estudar que a solução viria da pesquisa básica, viria de uma medicação, de uma droga. A cirurgia ela é muito importante, mas os resultados que nós temos hoje para câncer do cérebro são praticamente os mesmos resultados que nós tínhamos há 15 anos atrás. Muito pouca coisa evoluiu. E o que acontece no câncer do cérebro? A questão está na biologia molecular. Pode passar o próximo? E aí eu acabei fazendo meu mestrado e doutorado para tentar descobrir alguma molécula que tivesse envolvida e que pudesse ser estudada para, eventualmente, no futuro, criar alguma medicação. Pode passar? Pode passar o próximo? Pode passar o próximo? Só que eu cheguei num grande dilema. Lá em 2002, há 22 anos atrás. O que eu tenho que fazer? Eu sou neurocirurgião. Eu vou ser neurocirurgião ou pesquisador? E ainda, João, eu tinha muito medo. Eu fiz a residência, eu entrei em 1.300 procedimentos neurocirúrgicos em 4 anos. É muita coisa. A gente virava à noite operando, noite. E ainda assim, mas para algumas doenças eu não estou apto. Não está na minha hora. 6 anos de medicina, mais 4 de neuro, 5, não está na minha hora. E aí eu ouvi falar, pode passar o próximo, de um ícone da neurocirurgia mundial. Irmão da Vera Bublitz, do ballet, aqui de Porto Alegre, professor Evandro de Oliveira, maior neurocirurgião que o Brasil já teve. Eu peguei minhas malas, eu estava muito incomodado, eu tenho que operar bem os pacientes, eu não me sinto preparado ainda. O professor Evandro falava muito em anatomia microcirúrgica, eu peguei minhas malas e bati no consultório dele em São Paulo, um consultório elegantíssimo. Eu cheguei de mala no consultório dele, e ele falou: "Você é gaúcho, né?" Ele tinha o sotaque de Santa Catarina. Ele: "Gaúcho, ou você é louco, ou você vai ser bom. Você pode ficar o tempo que você quiser aqui." E eu acabei ficando 1 ano com ele. E aquilo ali girou uma chave do que é a neurocirurgia. E essa é a nossa batalha para todo jovem neurocirurgião ir para um laboratório de microcirurgia. Porque a nossa curva de aprendizado não tem que começar na cabeça do próximo de um ser humano. Tem que começar na cabeça de um cadáver, de quem doa o seu corpo, para você ir lá e treinar 1, 2, 3 vezes. Pode passar o próximo. E o professor Evandro, pode passar o próximo. Então, essa é a anatomia microcirúrgica, pode passar o próximo. Fiz grandes amigos em São Paulo, grandes amigos, e foi um ano bem difícil, né, Paola? Foi um ano que a gente ia de ônibus, eu voltava para Curitiba, foi um ano muito difícil. E o professor Evandro, ele apostou em mim e me mandou para a Universidade do Arkansas, onde na época tinha o neurocirurgião do século, o professor Yassargil. Pode passar o próximo. E eu tive, então, a honra de ficar quase 2 anos sendo aconselhado pelo professor Almeft, que é o maior nome hoje da cirurgia da base do crânio no mundo, professor em Harvard, chefe em Harvard, e o professor Yassargil, neurocirurgião do século, não de boca, eleito pelas maiores revistas e por todas as sociedades mundiais de neurocirurgia. Pode passar o próximo. E acontecia uma coisa lá nos Estados Unidos. Pessoal, entendam, brasileiro é o melhor profissional que existe em todas as áreas. Não é americano, a gente trabalha muito, a gente é indiano. Eu ficava no laboratório até 10 da noite, todo mundo saía 3 horas da tarde, o americano ele já está fazendo as suas coisas em casa. E o professor Yassargil ficava até às 8, passava a secretária lá no laboratório, abria a porta, olhava, ele era muito brabo, ele "The Brazilians are the best", fechava a porta e ia embora. Mas era uma admiração, ele adorava. E o que a gente ficava fazendo? Reproduzindo a cirurgia que eu via ele operar durante o dia, de manhã eu reproduzia à tarde e à noite no cadáver, no espécie anatômico. E isso fez uma grande diferença. Próximo, por favor.
Então, aqui está o professor Iazar Gil, no laboratório. E daí, na época, nós publicamos... pode ir passando os próximos, pode ir passando. Próximo. Pode parar um pouquinho, são vários artigos que hoje são artigos icônicos da literatura neurocirúrgica mundial. São artigos citados até hoje em todas as pesquisas que nós produzimos em Little Rock com eles, e tudo coisas que nós inventamos, tendo insights, né? Pode passar o próximo. Né? Então, esse artigo, inclusive, com o professor Iazar Gil, eu não vou entrar aqui tecnicamente, mas são coisas muito interessantes. Próximo, por favor. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. E aí eu percebi que eu estava pronto. Estou pronto. Agora eu estou pronto para começar a operar. Estou pronto para chegar o seu Adalberto. Claro, falta experiência, mas eu estou pronto. Eu conheço a anatomia 3D, eu sei como operar. Agora eu não me sinto um impostor agora operando o paciente. Eu realmente vou estar fazendo a diferença. E é o que eu mostro. Eu vou começar a curva de aprendizado num ponto muito alto. E não vai ser às custas de resultados ruins ou sequelas de pacientes. Vai ser à custa de treinar no cadáver, no laboratório. E aí chegou o grande dilema. Próximo, por favor. Retornar ou não para o Brasil? Retornar ou não para o Brasil? E aí eu tenho uma coisa para falar. Eu fui convidado para ficar lá, para fazer residência, para assumir toda uma linha de pesquisa. E tem algumas coisas, como um Gaudério, né, como um brasileiro, tinha algumas coisas que meu coração estava lutando muito, mas teve uma que foi muito importante. Pode passar o próximo? O professor Leandro Dini, que vocês veem nessa foto, o doutor Leandro é um dos melhores neurocirurgiões do Estado, um dos melhores seres humanos, médico do Ciane. Ele foi para lá e ele se queixava muito. Gustavo, eu não quero mais ficar no Brasil. Veja bem, eu estava em São Leopoldo operando, entrou uma mosca no bloco cirúrgico, uma mosquinha pequena. E no que ele fala isso, dentro do bloco, na cirurgia do professor Iazar Gil, nos Estados Unidos, entra uma butuca desse tamanho voando perto da cabeça do professor Iazar Gil e posa na roupa dele. Então, aquilo ali girou uma chave. Dificuldade existe em qualquer lugar, nos Estados Unidos. E saibam, os melhores resultados de neurocirurgia do mundo estão nos Estados Unidos, mas muito antes da Europa, de qualquer país europeu, estão aqui no Brasil. E estão aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, isso eu posso garantir para vocês. Claro que tem o Brick da Redenção, tem o cheirinho de churrasco no domingo pela manhã, ali no Oswaldo, misturado com um pouco de cheiro de fossa algumas vezes, mas é esse cheiro, eu tenho que voltar, a família toda, conversamos, a minha esposa e eu, e voltamos, pode passar o próximo. Então, é a Neurofly, é a mosca que ficou consagrada, que entrou no bloco, não é a foto dela, é da internet, pode passar o próximo. Eu dei uma cuia de chimarrão para o professor Iazar Gil e voltei para o Brasil, né, de presente. Pode passar o próximo, por favor? Agora eu vou ser mais breve. O momento de maior felicidade, eu com pós-doc nos Estados Unidos, não tinha onde trabalhar, consegui um bico em Encruzilhada do Sul. E foi o momento mais feliz da minha vida, atendendo um ambulatório de SUS em Encruzilhada do Sul, pacientes neurológicos. Ouvi expressões como dor nos quartos. Doutor, eu quero fazer um FAQ cerebral, por favor, o senhor pode solicitar para mim? E o outro, mas doutor, aquele exame não é ressonância, é pornografia do cérebro cerebral, me pede uma pornografia. Eu pensei, não, foi um momento de muita alegria. Eu vi, não, aqui é o nosso lugar. Tive a sorte, passo o próximo, de conhecer o professor Clóvis Franciscone, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele deu um telefonema, em uma semana eu estava de professor da pós-graduação da URGS. Pode passar o próximo. Fiquei na URGS, montamos lá o Centro de Cirurgia da Epilepsia, grandes colegas, foi um momento muito bom. Minha esposa Paola hoje, ela é chefe da cirurgia pediátrica do Clínicas. Antes de mais nada, é a melhor médica que eu já conheci, cirurgiã, né? É uma personalidade única, cuidado com o paciente é inacreditável, inacreditável. E quando o que estava acontecendo lá no Clínicas, pode passar, deixa eu só um pouquinho.
Isso, passo o próximo. Eu estava com a vida muito acomodada nesse ponto, há 10 anos atrás, operando no Moinhos, recebendo alguns pacientes no clínicas. Pode passar o próximo. Ganhei até esse prêmio da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, de melhor exercício profissional na época, entregado na época pelo chefe da Santa Casa, professor Nelson Ferreira. E passo o próximo. Só que eu estava muito incomodado, porque os pacientes, eles não chegavam no clínicas, eles não chegavam em mim. Ambulância-terapia mandando tudo para hospitais de alta complexidade, o hospital não aceitando nada. Por quê? Porque tem paciente com resfriado na fila, tem paciente com diarreia na fila e o paciente com tumor, não há leito para você vir do interior. Uma regulação que hoje está funcionando cada vez melhor. Parabéns, Lise, parabéns, secretária. Está funcionando cada vez melhor a regulação, mas há 10 anos atrás, secretário Esparta, não existia essa agilização. E o que estava acontecendo é que eu estava muito frustrado. Alguns poucos pacientes que entravam no clínica ou entravam em alguns hospitais era com judicialização, algo que hoje eu faço cálculo, aprendi com os administradores, eu faço cálculo hoje e eu sei que uma judicialização custa 35 vezes o valor de uma cirurgia do SUS. Então, tipo assim, quebra a saúde. E eu estava muito incomodado. E aí, por isso e por outros motivos, eu não estava com muito espaço, um hospital maravilhoso, mas eu me demiti, optei por me demitir. E, principalmente, passa ao próximo, porque eu tive a vivência que Little Rock, no Arkansas, é uma cidade de 180 mil habitantes e faz um serviço maravilhoso. E, quando eu me demiti, pode passar ao próximo, para desatar esses nós da saúde, eu senti o chamado de montar próximo com o Dr. Leandro Dini, o primeiro Ciane, que foi em São Leopoldo. E foi um sucesso, foi um sucesso. Para a região da Grande Porto Alegre, foram 7 anos, 3.500 pacientes operados, resolutividade total, judicialização zero, foi um sucesso. E pode passar o próximo. Isso aqui é um exemplo muito clássico. Nos primeiros 6 meses, triplicando atendimento e cirurgia. Pode passar o próximo. Pesquisa de satisfação dos pacientes do SUS, 93%, considerando o resultado excelente. E pode passar o próximo, por favor. Claro que eu fiquei muito chocado por sair de um hospital universitário, mas Deus, Ele tem o nosso caminho traçado. Eu tenho um time de sonhos, pode passar o próximo, em Porto Alegre, na época, que me ajudou muito, professor Joel Lavinsky, professor Francisco Braga, professor Jotes, Gustavo, todos os grandes professores, cada um em sua área, tratando pacientes com tumores cerebrais. Nesse meio tempo, eu meio, digamos assim, pai, a tua palavra, abichornado, meio me sentindo órfão de hospital, de hospital universitário, recebo um convite próximo para dar aula na Cornell de Nova York e ter um curso na Universidade de Cornell de Nova York. Então, isso assim foi sensacional, próximo. E, ao mesmo tempo, os meus ex-professores da Mackenzie do Paraná me convidam, então, para montar um laboratório, mesmo morando aqui em Porto Alegre. Eles conseguiram 3 milhões de reais da universidade. Isola, faz o que tu quer aqui, isso aqui vai ser um centro de treinamento para neurocirurgiões de todo o país. Esse laboratório foi inaugurado agora, faz menos de 1 ano, e nós já estamos com os cursos, mesmo eu estando aqui em Porto Alegre, a minha base sendo aqui, uma vez a cada 2 meses eu vou para lá, e está sendo um sucesso, e está abrindo muito a mente de muito jovem neurocirurgião, não a mente do ponto de vista filosófico, mas técnico, tipo assim, a coroação maior, próximo. Semana passada, o pessoal da Cornell, em Curitiba, ano que vem vamos trazê-los para Santa Maria, já está tudo mais ou menos organizado, vamos trazê-los para Santa Maria, curso da Cornell em Santa Maria, Então, eles vão estar. E, para finalizar essa apresentação, deputado Sabino, me desculpa, o senhor falou que é 15 minutos, é uma quebra de protocolo, uma falta de educação, mas eu vou ser muito breve. Isso é o que o Ciane produziu próximo em 2023. É o que o Ciane... Então, eu não estou aqui falando em meu nome, eu estou representando um grupo de pessoas que eu sou abençoado porque acreditaram em mim, de alguma maneira acreditaram em mim. Grupo de pessoas, de pacientes. E hoje os nossos números são esses. Pode passar só de 2023. 3.000 neurocirurgias no SUS em 1 ano. Pode passar o próximo, por favor.
8 teses de mestrado na área de tumores cerebrais, pesquisa básica, ainda me mexe aquele paciente, eu sonho com ele até hoje. Nós vamos correr com isso. Abrimos uma startup agora com o professor Rafael Roesler, da FAPERG, só para estudar câncer de cérebro. Uma liga acadêmica com 80 estudantes, 30 artigos científicos, nenhuma universidade publica isso. A Oceane publica mais que qualquer universidade, uma empresa. E mais de 70 trabalhos científicos em congressos da especialidade. Pode passar o próximo. 45 neurocirurgiões, 7 hospitais de alta complexidade, 4 de média no SUS, e além de clínicas, porque isso não é só para o SUS. É o mesmo tratamento daquele artigo, Lisiane, mesmo resultado. Do SUS e no particular é o mesmo. Essa é a bandeira. É o mesmo. Essa é a nossa bandeira. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Reconhecido na Inglaterra, que tem uma medicina socializada como modelo de gestão para a regulação de pacientes com tumores do cérebro. Pode passar o próximo. Reconhecido como melhor prática médica pela Associação Médica do Rio Grande do Sul de 2023, Oceane. Pode passar o próximo. Eu estou representando todo esse grupo aqui. Eu não sou nada sem essas pessoas. Em especial aqui, nesse momento, falar 2 pessoas que, nesse momento, eu sei que estão operando. O Dr. Ricardo Santos está operando nesse momento, viajou 10 horas ontem, ele tem 60 anos, 1.500 aneurismas operados, ele está operando um aneurisma cerebral agora, em Uruguaiana, do SUS. E Rodrigo Tavares, um médico paulista, foi o último residente do Dr. Evandro de Oliveira, que está com nós em Santa Maria, operando Santa Maria e Cruz Alta, 40 pacientes por mês. É um monstro. Então, e todos os outros que estão aqui. Pode passar o próximo, por favor. Os treinamentos, a enfermagem, os técnicos de enfermagem, tem que estar todo mundo junto. Então, os treinamentos são constantes. Próximo. O Ciane me deu a oportunidade, então, como o deputado falou, de operar aí mais de 1.500 pacientes, só com tumores do cérebro, fora os outros. Próximo. E é crucial, nada disso funcionaria sem os gestores, sem os administradores, secretarias de saúde, COSEMs, CONASEMs, políticos que fazem funcionar. E por que fazem funcionar? Eu estou há 10 anos falando na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, tentando um projeto para casos muito selecionados. Custo-benefício, vai evitar sequela no paciente de alguns. Monitorização neurofisiológica intraoperatória no SUS. Então, estamos escrevendo, tentar o projeto de lei, né, vereadora? E, para finalizar, o meu último slide, tem uma pessoa muito importante na minha vida, que é um sábio, Augusto Zolan, que tem um humor peculiar, né, Paola? Um sábio com humor peculiar. Eu acho que essa questão de estar nos rincões, estar viajando, acho que tem um pouco de ter te ajudado a carregar as malas, a vender as roupas. E finalizo aqui, meu pai Zolan, minha mãe Racière, finalizo aqui com a frase do nosso primo Leopoldo Racière: não vai ficar para semente quem nasceu para ventania. Muito obrigado. Tá aqui. Obrigado. Muito bem.